76. Martial Arts System. Capítulo 411. O sofrimento de Marçal. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado é. Marçal tocou sua têmpora e fez uma careta de dor depois de sentir a dor do ferimento em sua testa. Sangue quente jorrou rapidamente, manchando seu rosto com cores avermelhadas. Os alunos, professores e todos os espectadores ficaram em silêncio. Cada rosto tinha uma expressão semelhante. Choque. Nem em suas fantasias mais loucas teriam pensado em tal cena. Eles viram o comissário de polícia, uma existência divina, sendo ferido bem diante de seus olhos. A imagem divina em suas mentes desmoronou, e agora Marçal parecia um monte de humanos frágeis. Ichiro olhou para seu cotovelo manchado de sangue e limpou o sangue dele. Um pequeno sorriso pôde ser visto em seu rosto sobrenatural. Foi perfeito. Ele ainda conseguia sentir a adrenalina e a excitação enquanto executava seu golpe. Era como se nada pudesse ficar em seu caminho. Toque toque. Uma notificação que confirmou seus pensamentos apareceu. Estilo de ferro verdadeiro, celestial, E. Ichiro cerrou o punho e, a partir de agora, o estilo que o levará ao topo nasceu oficialmente. Leo, que estava assistindo a partida com todos os outros, ficou pasmo. Tanta força. Tanta velocidade. Leo enxugou o suor e pensou, sua força e velocidade não estão no nível de um general marcial? Os espectadores ainda não sabiam como reagir. Eles deveriam comemorar. Mas quem estava perdendo era o comissário de polícia de Iryu, que lutava contra criminosos desde jovem e era uma das principais razões pelas quais eles conseguiam viver em paz. Eles deveriam vaiar. Isso seria ridículo, afinal, Ichiro era o orgulho e alegria de Iryu, e um dia, ele tornaria o nome da cidade deles muito famoso. Marçal tocou sua testa sangrando e fez uma careta de dor. Ele sentiu tontura e mal conseguiu ficar de pé. Ichiro afrouxou seu punho cerrado, verdadeiro estilo de ferro, palma de ferro. Subir. Marçal arregalou os olhos em choque e, com sua visão turva, percebeu a palma da mão de Ichiro se aproximando de seu rosto. Estilo policial, redirecionamento de criminosos. Com um olhar ansioso, ele moveu suas próprias mãos o mais rápido que pôde, mas a força do ataque de Ichiro parecia alta demais para alguém do seu nível. Bom! A palma da mão quebrou sem esforço a tentativa de Marçal de redirecionar e o atingiu direto na testa sangrando. A cabeça de Marçal foi empurrada para trás por um forte impacto, deixando uma marca vermelha evidente em sua testa coberta de sangue. A palma da mão de Ichiro estava coberta de sangue vermelho escuro, mas não era o sangue dele, e sim de Marçal. Baque. Marçal não conseguiu mais ficar de pé e caiu de bunda no chão, incrédulo, com o rosto vermelho. Isso? Ele olhou para seus próprios dedos trêmulos e sabia o que era. Temer. Ichiro parou de atacar e ficou em pé com as mãos atrás das costas. Ele olhou para Leo, que estava tão chocado quanto todos no prédio. Logo, ele se livrou do seu estado de susto e correu em direção a Marçal. Senhor, você pode continuar? Não. Marçal continuou e se levantou com os membros trêmulos e uma risada forçada saindo de sua boca. Jovem. Você realmente é forte. Você me pegou totalmente desprevenido. Os espectadores arregalaram os olhos surpresos, e muitos realmente pensaram que o comissário de polícia não estava preparado para os ataques repentinos. Leo franziu a testa, mas decidiu ficar quieto. Rasgar. Marçal rasgou a manga e cobriu a testa sangrando com ela. Parabéns. Parece que Iryu agora tem 2 comandantes marciais. Ele estendeu a mão para frente, querendo apertar a mão do novo comandante marcial. Ichiro agarrou a mão com um olhar calmo e apertou-a. Saúde! Os espectadores se livraram do choque e explodiram em aplausos. Pela primeira vez em mais de uma década, outro comandante marcial nasceu em Iryu. Marçal assentiu e saiu lentamente do prédio de artes marciais, e durante todo esse tempo ele continuou sorrindo gentilmente, tentando esconder a dor que se escondia por trás de sua fachada. Parabéns! Leo pegou um cartão do bolso e o entregou a Ichiro. Você é oficialmente comandante marcial. Todos no prédio se levantaram e aplaudiram ruidosamente. Ichiro pegou o cartão com um aceno de cabeça e olhou para ele para a imagem que já estava nele. Nome:
Kurogami Ishiro, idade, 16, posição marcial, comandante marcial, cidade, Iryu, país, Gensa, obrigado. Ishiro fez uma reverência e caminhou em direção aos assentos, onde sua família esperava. Leo suspirou depois de vê-lo partir. Tanto poder, e ele ainda é tão jovem. Parabéns. Azumi o abraçou imediatamente após retornar do teste. Ishiro retribuiu o abraço e sorriu levemente. Nada demais. Ele apertou a mão de Eiji e beijou Azura. Ele sentiu uma sensação estranha de formigamento na nuca, como se alguém estivesse olhando para ele sem parar. Assim que ele separou seus lábios de Azura, ele franziu a testa e se virou. Não demorou muito para que seu rosto demonstrasse choque. Uma multidão de estudantes estava saindo do prédio e, embora quase todos ainda olhassem para Ishiro, ele só reconheceu um deles. Amanda deu um pequeno aceno e acelerou o passo, o que a fez desaparecer do campo de visão dele. Azura olhou na direção para onde ele estava olhando, mas só viu uma multidão de estudantes olhando para Ishiro com olhares de adoração. Para onde você está olhando? Ela perguntou curiosamente. Em lugar nenhum. Ishiro respondeu e disse, devemos ir embora. Ban Marçal entrou no carro com um olhar doloroso. Porra. Ban lhe deu um soco no volante com força suficiente para amassá-lo. Rastros de sangue ainda escorriam pelo seu rosto e manchavam seu uniforme de comissário de polícia. Por que ele teve que voltar? Ele coçou a cabeça de frustração. Espere. Com um olhar ansioso, ele olhou ao redor do carro, tentando encontrar o item que estava procurando. Onde está? Ele começou a destruir o carro, jogando fora as pilhas de papéis e os carregadores de telefone. Lá, das lixeiras, um item preto em forma de cubo apareceu. Ufa! Ele pegou o telefone que estava escondido debaixo do lixo. Ele abriu o telefone e foi direto para o aplicativo de mensagens. Com 2 polegares, ele escreveu rapidamente uma mensagem para seus subordinados. Marçal, prepare as embalagens. Precisamos vender os itens o mais rápido possível. Martial Arts System. Capítulo 412. Shiro L.S. Rich. Grito. Um carro parou com os pneus cantando em frente à delegacia de polícia. Do carro, Marçal apareceu com uma roupa bagunçada e o rosto ensanguentado. Todos que o viram ficaram chocados e se perguntaram o que havia acontecido com ele. Marçal ajeitou a gola e correu em direção à porta da frente. Os policiais que o viram fizeram continência, mas não receberam nenhuma resposta. Eles pensaram que o comissário de polícia estava ocupado e não investigaram mais a fundo. Ban Marçal bateu a porta e examinou a delegacia com um olhar ansioso. Cada policial se levantou e fez uma saudação respeitosa. Marçal, no entanto, desviou o olhar deles e viu a porta que dava para a cozinha, que tinha uma placa informando que estavam passando por reparos. Seu olhar foi além da porta, até o final do corredor, onde seus subordinados acenavam para ele. Marçal caminhou rapidamente em direção a eles e entrou no elevador com ele. Os policiais que ficaram para trás cochichavam e se perguntavam o que aconteceu com ele. Espere, olha isso. Um dos policiais gritou e mostrou um videoclipe. Todos se reuniram ao redor dele e ficaram chocados ao ver seu comissário de polícia lutando contra alguém muito mais jovem. No início, eles não ficaram tão chocados, mas ver seu comissário de polícia perdendo de forma patética os chocou. De volta ao elevador, Marçal fez uma careta e levou a mão à testa dolorida. Senhor, você está bem? Perguntou um de seus subordinados. Estou bem. Marçal gritou e não queria falar sobre isso. Seus subordinados estremeceram e decidiram não falar mais. As portas do elevador se abriram e um corredor mal iluminado ficou visível. Eles saíram do elevador e caminharam até o final do corredor, onde estava um policial e uma escada. O policial fez uma saudação e deu um passo para o lado, deixando-os entrar na escada sem problemas. Logo, Marçal e seus subordinados chegaram ao andar inferior, onde havia outro corredor e uma porta no final. Em frente às portas, 2 policiais faziam a guarda com tédio estampado em seus rostos. Seus rostos cheios de tédio desapareceram e eles endireitaram as costas rapidamente. Depois de ver Marçal caminhando em sua direção com o rosto cheio de raiva, eles engoliram em seco e abriram a porta, esperando que a raiva dele não fosse direcionada a eles. Felizmente para eles, não foi isso que aconteceu. Marçal entrou em outra sala pela porta, e um grande espaço de fabricação apareceu ao seu redor.
Dezenas de linhas de montagem com bonecos sem rosto em cima delas estavam por toda parte. Em um dos cantos do grande espaço aberto, centenas de bonecos sem rosto estavam prontos para serem embalados em caixões metálicos. Depressa! Marçal gritou. Precisamos terminar as malas até o anoitecer e temos que vender tudo de alguma forma. Seus subordinados, que usavam uniformes de policiais, assentiram trêmulos e aceleraram o passo. Ninguém na sala percebeu que havia mais alguém também. Uma figura ilusória sem rosto flutuava perto do teto. Comissário de polícia, herói de Ryu, hein? O sistema sorriu levemente, embora o sorriso fosse quase irreconhecível. Este será um bom treinamento para Ichiro. Seu corpo voou para fora da sala através do teto. Logo, o sistema alcançou o céu azul brilhante com a cidade de Ryu abaixo. Com um passo curto, o sistema apareceu no topo da residência Kurogami, bem a tempo de ver um carro entrando no jardim da frente. Ichiro, sua família, Alena e Azura saíram do carro e entraram na casa. Ayako não estava em lugar nenhum porque ela estava na escola, mesmo que ela não quisesse ir com eles. O sistema atravessou as paredes e apareceu no quarto de Ichiro. Logo depois, Ichiro entrou na casa e olhou para o cartão de artes marciais antes de colocá-lo no bolso e sentar-se na mesa. Anfitrião, precisamos conversar. O sistema falou. Anfitrião, precisamos conversar. Ichiro ouviu uma voz dentro de sua mente pertencente ao sistema. O que foi? Ele perguntou enquanto escrevia as notas sobre a luta. Descobri algo que é importante para a segurança da sua família. Ichiro parou de escrever e fechou o caderno antes de perguntar. O que foi? Debaixo da delegacia de polícia, uma grande operação de fabricação de fantoches está acontecendo. O quê? Ele exclamou. Isso não foi feito pelo governo e não pela polícia. Correto. O líder do grupo é o comissário de polícia Marçal, que planeja vendê-los para Underworld. Como você descobriu? Ichiro se levantou e andou de um lado para o outro. Ele claramente sabia das consequências se essa notícia viesse à tona. Suspiro. Pensei que o submundo não fosse público em Iryu por causa do comissário de polícia, mas parece que havia outro motivo. Ichiro coçou a cabeça, aborrecido. Ele abriu a porta e olhou para o andar de baixo, de onde vinha o som de conversas. O que você planeja fazer, anfitrião? Ichiro fechou a porta e perguntou. Tem certeza de que isso prejudicará minha família de alguma forma? O que você acha que acontecerá se o comissário de polícia Marçal conseguir permanecer no poder em Iryu? O que você acha que acontecerá se Iryu perder seu único comandante marcial? Ichiro perguntou e sentou-se na cama. Não posso ficar aqui para sempre. Há outra pessoa perto do comandante marcial. Quem? Ichiro pareceu surpreso. Ele não sabia que havia outra pessoa perto daquele nível. Lucas. O quê? Esse foi o último nome que ele pensou que o sistema diria. Ele é o capitão marcial médio, mas seu nível de talento permitirá que ele entre nesse nível em 4 anos. 4 anos. Ainda é muito tempo. Ele balançou a cabeça e pensou que era muito arriscado. Sim. Mas, com sua ajuda, tenho motivos para acreditar que ele chegará a esse nível antes de você deixar Iryu. Bem, estou feliz por você confiar em mim, mas... Ele balançou a cabeça com um sorriso irônico. Você está absolutamente confiante de que deixar Marçal sozinho terá consequências terríveis. Seu bastardo. Ichiro sorriu. O quê? GRR. Ótimo. Vou deixar você transferir 100 milhões de moedas do Nichiren para moeda real. Oh. Ichiro sorriu inocentemente, muito gentil da sua parte. Tudo bem, eu vou me livrar dele. GRR. Toque toque. 100 milhões de moedas de ouro trocadas por 10.000.000 dólar. Ei. Ichiro sorriu presunçosamente. Eu sou rico pra caralho. Martial Arts System. Capítulo 413. Conselhos. A noite amanheceu. A porta do quarto de Ichiro se abriu e a alegre Azura apareceu com as unhas pintadas. Ela estava prestes a começar a se despir, mas então viu uma figura vestida de escuro no quarto. Ela estava prestes a gritar no início, mas então percebeu que quem estava usando roupas escuras era Ichiro. O que você está vestindo? Azura examinou da cabeça aos pés. Vou sair por um momento. Ichiro respondeu e ajeitou a gola. Voltarei na manhã seguinte. Aonde você vai? Ela perguntou com visível preocupação no rosto e estava prestes a perguntar se poderia ir com ele. Mas, Ichiro conseguiu falar primeiro, algo que eu tenho que fazer sozinho. Nada perigoso.
Oh! Azura sentiu pensativamente e observou Ishiro abrir seu caderno e escrever algo. Ela sentou-se na cama e tocou a textura macia do cobertor, que ainda estava quente da noite anterior. É perigoso, não é? Ela perguntou enquanto agarrava o cobertor em seu punho. Ishiro não respondeu, em vez disso, terminou de escrever e fechou o caderno. Não é nada comparado às coisas que enfrentei. Ele agarrou a bochecha de Azura e deu um pequeno beijo nela. Eles são os que estão em perigo. Ele sussurrou e abriu a janela. Azura observou seu namorado pular da janela e desaparecer nas sombras. Subir uma figura sombria saltou através de uma dúzia de prédios. Ufa! Ishiro parou. Ele virou o corpo pela metade e olhou para trás, para onde tinha vindo. A residência Kurogami era quase imperceptível. Abaixo do prédio em que ele estava, os cidadãos voltavam do trabalho para suas casas, e a geração mais jovem já havia se recolhido em suas casas quentinhas. A noite de Iryu costumava ser o período em que os criminosos circulavam livremente, especialmente os membros do submundo. Ninguém sabia disso ainda, exceto Marçal e seus subordinados, mas os membros do submundo haviam deixado Iryu. Restaram apenas alguns membros de escalão mais baixo, que tinham suas famílias em Iryu, mas abandonaram o ato criminoso e se tornaram cidadãos legais. Agora, só havia bandidos de pequeno porte em Iryu, que não representavam perigo para ninguém. Até mesmo um policial comum tem destreza de combate suficiente para derrotá-los. O corpo de Ishiro se tornou ilusório e ele desapareceu do telhado. Os cidadãos cobriram os rostos após uma rajada repentina de vento, que durou vários segundos. O lar no ar fez Ishiro se sentir livre. O vento suave soprava em seu rosto, fazendo seus cabelos esvoaçarem e suas roupas balançarem. Depois de quase voar pelo céu, ele pousou no topo de outro prédio, mas, mais uma vez, parou. Ele sentou-se no telhado e olhou ao longe, onde havia uma escola. Escola de ensino médio Iryu. Não mudou nada. Ele pensou em voz alta, mas de repente, sua visão captou algo diferente. Um sorriso apareceu em seu rosto. Que diabos? Em cima da placa que dizia Escola de Ensino Fundamental Iryu, havia algo mais também. Local de nascimento da lenda de Kurogami Ishiro, em sua homenagem. Estou honrado. Ishiro se levantou e tirou a poeira de sua bunda. Esta é uma honra que nunca recebi em minha vida anterior. Dos portões da escola, professores com aparência cansada saíram após terminarem seus trabalhos. Mas, antes de sair, eles olharam para a placa e seus rostos cansados tinham um leve sorriso. Depois que eles saíram, outro saiu dos portões da escola. Ishiro arregalou os olhos surpreso. Foi treinador principal do clube de artes marciais e anteriormente conselheiro do clube. Advi. Ishiro murmurou. Era o apelido que lhe deram depois que não conseguiram descobrir seu nome verdadeiro, que era um segredo para todos. Advi, o treinador principal do clube de artes marciais, caminhou em direção ao carro enquanto remexia nos bolsos. Logo, ele pegou algo afiado, que pensou serem suas chaves. Ele tirou as chaves do bolso e estava prestes a inseri-las na fechadura, mas, pelo reflexo da janela do carro, viu uma figura vestida de escuro parada atrás dele. Engula. Ele engoliu em seco e cerrou o punho esquerdo. O reflexo na janela olhou para o punho, e era exatamente isso que ele esperava. Do nada, Advi deu uma cotovelada para trás. Ele usou o punho cerrado como distração e lançou um ataque que pegou a figura sombria desprevenida. No entanto, a figura vestida de escuro agarrou o cotovelo sem esforço algum, sem qualquer sinal de luta. Ele é forte. Advi pensou com um olhar chocado. Os músculos de suas pernas se contraíram e ele deu um chute repentino nas costas da pessoa, que ele pensou ser um ladrão. A figura vestida de escuro bloqueou o chute repentino com o antebraço, mas Advi não desistiu e lançou um golpe direto e repentino em direção ao queixo da figura vestida de escuro. A figura vestida de escuro se encolheu e observou o soco passar perto do seu nariz. Advi recuou 1 metro e assumiu uma posição de boxe. Você é forte, mas não pense que vou deixar você me roubar. Ah ah! De repente, a figura vestida de escuro começou a rir. Não era uma risada de escárnio, mas sim muito amigável. Advi franziu a testa e, quando a figura vestida de escuro saiu das sombras e suas feições ficaram claras, seus olhos se arregalaram em choque. Ishiro. Ele abaixou os punhos erguidos, deixando claro seu olhar assustado. Conselheiro do clube.
Ishiro assentiu para ele e deu um tapinha em seus ombros rígidos. Você ficou mais forte. Adivi riu sem jeito e coçou a nuca. Eu não esperava ver você. Ishiro deu de ombros. Eu estava por perto e por acaso vi você. Entendo. Adivi assentiu e olhou para sua roupa estranha. Por que você está vestindo isso? Pensei que você estava prestes a me roubar. Todas as minhas outras roupas estavam na máquina de lavar, deixando-me apenas com estas. Ele inventou uma mentira rápida e começou a andar lentamente pelas ruas. Foi um prazer conhecê-lo. Ele acenou com a mão e lentamente desapareceu nas sombras. Adivi tocou seu peito e sentiu seu coração batendo. Ufa! Você deveria entender melhor seu status. Eu quase tive um ataque cardíaco. Ele pegou as chaves caídas no chão e abriu as portas do carro. Antes de entrar no carro, ele olhou novamente na direção para onde Ishiro havia desaparecido. Martial Arts System. Capítulo 414. Infiltração em frente à delegacia de polícia. Ishiro apareceu com o corpo todo coberto por roupas escuras e uma máscara cobrindo o rosto. Ele estava em um ponto cego, imperceptível tanto para as câmeras quanto para todos os transeuntes. Das janelas da porta da frente, ele conseguiu vislumbrar cerca de uma dúzia de policiais trabalhando incansavelmente. Você precisa encontrar um elevador e ir para o subsolo, Roger. Ishiro olhou ao redor e, quando teve certeza de que não havia ninguém por perto, correu rapidamente para o beco próximo. Os prédios no beco estavam conectados com a delegacia de polícia, o que lhe permitiu pensar em outra maneira de entrar. A cerca de 1 metro de distância dele, uma janela que dava para um quarto escuro quase gritava para ele usar. Ishiro usou pouca força nas pernas e pulou o suficiente para agarrar o batente da janela. Ele usou a mão esquerda para abrir a janela trancada com força. A fechadura quebrou com um estalo. Rachadura assim que a janela se abriu completamente. Ishiro deu outra olhada para fora do beco e, quando teve certeza de que ninguém o viu, ele entrou no prédio. Ele fechou a janela atrás de si. Ao redor dele, uma sala escura era visível, impossibilitando que Ishiro visse qualquer coisa, mas havia uma porta com luz brilhando por baixo. Ele pulou pela sala e pousou suavemente em frente à porta. Ele não queria correr o risco de andar pela sala e acidentalmente bater em alguma coisa. Ranger Ishiro abriu a porta e conseguiu ver a área onde os policiais estavam trabalhando. Ele também conseguiu ver o outro lado do corredor, onde ficava o elevador. Achei. Ishiro fechou a porta e encostou o ouvido na porta. Ele esperou pacientemente que alguém fosse até o elevador. Depois de 5 minutos, ele ouviu passos. Os passos passaram pela porta. Ishiro abriu lentamente a porta e viu o policial caminhando em direção ao elevador. O policial entrou no elevador e apertou o número que levava ao subsolo. E, ainda não. Ishiro observou a porta do elevador se fechar lentamente. Agora. Os músculos de suas pernas tremeram e, de repente, a porta se abriu com força e seu corpo se tornou apenas uma imagem residual, estilo de ferro verdadeiro. Quarta direção de movimento, explosão de ferro. Os policiais franziram a testa e olharam para a porta aberta, mas não viram nada além da porta do elevador que estava fechada. Dentro do elevador, o policial arregalou os olhos em choque depois que uma figura encapuzada escura apareceu na sua frente. O cu. Antes que ele conseguisse gritar suas palavras, o chute de Ishiro acertou seu rosto, deixando-o inconsciente com o nariz sangrando. Baque. Seu corpo caiu com um baque no chão do elevador. Ishiro virou a cabeça e viu o elevador indo para o subsolo. Legal. Toque toque. Depois que o elevador chegou ao subsolo, a porta se abriu lentamente e um corredor apertado e mal iluminado ficou visível. No final do corredor, ele conseguiu ver outro policial bocejando com tédio no rosto. Ishiro rapidamente arrastou o policial para fora do elevador e o escondeu dentro de um armário metálico próximo. Quando terminou, ele olhou para o policial, que lentamente virou a cabeça em sua direção. O policial franziu os olhos depois de pensar ter visto uma figura encapuzada, mas quando abriu os olhos novamente, não havia ninguém ali. Ele deu de ombros, pensando que devia estar enxergando errado por causa do cansaço, mas então sentiu uma mão cortando sua nuca. Hugo. Suas pupilas ficaram brancas, e ele estava prestes a cair no chão, mas foi parado pelo braço de Ishiro. Ishiro rapidamente o arrastou para dentro do mesmo armário metálico. Depois de esconder os corpos nocauteados, ele voltou para a escada. Lentamente, ele desceu as escadas.
Aos poucos, ele começou a ver o andar térreo com um corredor semilongo. Murmúrios. Seus passos pararam depois de ouvir o som distinto de murmúrios. 2. O Keiichiro olhou para baixo e notou uma queda de 5 metros de sua posição atual. Ele pulou o corrimão e pousou suavemente no chão, sem fazer o menor barulho. De trás do muro, ele conseguiu ver 2 policiais guardando uma única porta. Explosão de ferro. Ele saiu do seu esconderijo e de repente apareceu na frente dos 2 policiais. Os policiais pareceram chocados e rapidamente pegaram suas armas nos coldres, mas eles não conseguiram chegar a tempo. Verdadeiro estilo de ferro, cabeçada, 2 cabeças. Ichiro de repente agarrou as 2 cabeças e as bateu uma na outra. O policial caiu rapidamente sem vida no chão. Ichiro arrastou os corpos nocauteados para longe e os escondeu debaixo da escada. Ufa! Ele respirou calmamente e caminhou novamente até a porta, que agora estava desprotegida. Do outro lado da porta, ele ouviu um som de engrenagens mecânicas girando, com um som distinto de conversa. Ele agarrou a maçaneta da porta e abriu-a lentamente. Pela fresta da porta, ele conseguiu ver as linhas de montagem e os bonecos sem rosto prestes a serem abandonados. Na frente dos pupetes, ele conseguiu ver Marçal dando ordens aos seus subordinados. Depressa! Marçal gritou. Recebi uma ligação, e alguém já havia prometido comprá-los, mas eles precisam ser enviados em 2 horas. Depressa! Seus subordinados cerraram os dentes e tentaram ir mais rápido, mas seus membros doíam. Eles já estavam em alta velocidade há várias horas, mas o objetivo final parecia muito distante. Ichiro estreitou os olhos e se perguntou o que deveria fazer. Mas então, ele virou a cabeça em choque e viu um punho se aproximando de seu rosto. TCH. Ele agarrou o braço e torceu até quebrá-lo ao meio. Rachadura. ARGH. O policial gritou em agonia depois de ter seu braço quebrado ao meio. Ichiro agarrou sua cabeça e a bateu contra a parede, o que o deixou inconsciente rapidamente. No entanto, seu grito não foi silencioso. Marçal apontou a cabeça em direção à porta entreaberta. Tem alguém aqui? Martial Arts System. Capítulo 415. Agressor mascarado. Vá conferir. Marçal gritou para seu subordinado, que assentiu relutantemente. O subordinado caminhou lentamente em direção à porta entreaberta. Ele pegou a arma do coldre e removeu a trava de segurança. Com a ponta da arma, ele abriu a porta rapidamente e colocou o dedo exposto no gatilho metálico. À sua frente, um corredor mal iluminado ficou visível com um policial desmaiado no chão. Uma carranca surgiu em sua testa. Que diabos? Ele olhou para trás e viu Marçal gesticulando para que ele avançasse. Gulp. O subordinado balançou a cabeça. Pare de ser um bebê. Não tem ninguém aqui. Ele entrou no corredor e se agachou na frente do policial, que estava caído no chão com olhos mortos e uma marca vermelha na testa. Ele tentou sacudi-lo para acordá-lo, mas não obteve nenhuma reação do policial, como se ele fosse um boneco sem emoção, fazendo-o lembrar dos fantoches sem rosto que sempre o assombravam à noite. Cuidado! O grito de pânico de Marçal veio da sala de fabricação, e seu subordinado nem teve tempo de reagir. Bom! O subordinado caiu sem vida no chão com um golpe rápido no pescoço. Ichiro ajeitou sua máscara, cobrindo cada centímetro de seu rosto. Na frente de seus olhos, a arma de aparência letal estava inocentemente caída no chão. No entanto, ele só olhou para ela por um segundo antes de entrar na sala grande. Ataque! Marçal não esperou que o homem mascarado fizesse nada. Em vez disso, ordenou que todos os seus capangas atacassem. Cerca de uma dúzia de policiais pegaram suas armas e miraram no atacante repentino. No entanto, eles só piscaram uma vez, e o homem mascarado sumiu. Eles olharam ao redor da sala de fabricação, mas não viram nada. Acima. O grito de Marçal foi alto e claro. Os policiais, sem mais delongas, apontaram para o teto e começaram a disparar suas armas. Bang! Marçal tapou os ouvidos e olhou para o teto feito de textura metálica sendo atingido por centenas de balas. Ele estava bastante preocupado se o som atrairia alguém da delegacia, mas lembrar que eles estavam a 30 metros de profundidade lhe deu alguma segurança. Os policiais continuaram atirando. No entanto, eles não ouviram nenhum som de grito, ou qualquer som nesse sentido, exceto o som alto de uma arma disparando que silenciou tudo. Baque! De repente, um policial caiu no chão com uma expressão sem vida no rosto de meia-idade.
Marçal e todos os outros ficaram completamente chocados. Eles só conseguiram ver o agressor mascarado antes que ele desaparecesse novamente. Baque. Baque. Mais e mais policiais caíam no chão com olhares semelhantes. Marçal olhou ansiosamente ao redor. Não consigo vê-lo. Onde alguém como ele apareceu? Ele sabia que se não conseguia ver alguém, essa pessoa deveria ser especialista em velocidade ou mais forte que ele. Depois de testemunhar outro policial caindo no chão com o rosto sem vida, ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ele subiu rapidamente as escadas metálicas e chegou ao seu escritório, que poderia ser usado para supervisionar toda a sala de fabricação. Havia maquinações, com janelas que mostravam toda a sala de fabricação em sua glória máxima. As maquinações tinham centenas de botões, luzes piscantes, fios e bips. Marçal olhou pela janela e percebeu que restavam apenas metade dos policiais. Droga! Ele trancou a porta e sentou-se no assento confortável. No entanto, não teve tempo para relaxar. Tocar como centenas de vezes antes, ele sabia exatamente o que pressionar. As mãos de Marçal correram com os dedos pressionando dezenas de botões diferentes. Nas telas, uma fileira de textos começou a aparecer, ativando, vírgula, ativando, vírgula, 10, vírgula, 9, vírgula depressa. Marçal olhou para seus subordinados e fez uma careta ao ver que restavam apenas 3, 6, vírgula, 5, vírgula. Ele testemunhou outro policial caindo da janela no chão, 4, vírgula, 3, vírgula. Marçal se levantou e viu o último policial restante olhando ansiosamente ao redor, pensando onde deveria atirar. No entanto, ele não conseguiu fazer nada depois que um chute repentino atingiu sua nuca. Hugo! Com a língua balançando para fora da boca, ele caiu no chão. O agressor mascarado se virou e olhou diretamente para Marçal. No entanto, Marçal sorriu depois de ouvir o som que estava esperando. Toque toque, 0, vírgula, ativado. Tocar. Ele apertou o botão maior e ouviu o som de engrenagens mecânicas girando. Ishiro franziu a testa e aguçou os ouvidos após o barulho repentino. Rachadura. Os caixões metálicos foram rasgados pelos bonecos sem rosto. Centenas de fantoches logo foram libertados de sua prisão. Ataque! Marçal gritou no microfone. Os bonecos viraram a cabeça com movimentos robóticos até notarem o homem mascarado. Seus membros começaram a se mover com movimentos lentos e atrasados. No entanto, eles se moveram rapidamente, cruzando a distância até o homem mascarado em meros segundos. O boneco sem rosto mais rápido fez um movimento que havia sido programado em todo o seu ser. Era um grupo nu, com a cintura torcida e o braço esticado. Embora parecesse essencial, tinha força suficiente para matar um humano comum com um único golpe. Infelizmente para eles, Ishiro não era um humano comum. Verdadeiro estilo de ferro, predador de ferro. Sua mão se movia muito mais rápido do que os bonecos sem rosto conseguiriam. Pegar sua mão em forma de garra agarrou o boneco sem rosto pela garganta. O soco do boneco sem rosto foi interrompido, mesmo estando a apenas alguns centímetros de acertá-lo. Marçal, que estava observando, percebeu a grande falha do negócio de manufatura. Sua falta de habilidades de programação. O boneco sem rosto não conseguia pensar como um humano. Depois que seu soco foi interrompido, ele não sabia o que fazer. Seu braço estava apenas esticado para frente, sem qualquer intenção de fazer mais nada. Ishiro esmagou a garganta e destruiu o material do qual os fantoches eram feitos. Não. Marçal engoliu em seco e olhou para a saída da sala de fabricação. Era a porta por onde o homem mascarado saiu. A sala de fabricação tinha outra falha. Havia apenas uma entrada e nenhuma outra saída. Ele nunca pensou que alguém os atacaria, o que tornava o perigo atual muito terrível. Martial Arts System. Capítulo 416. Marionete monstro colidir rachadura a cada golpe. Mais bonecos caíam no chão, sem partes do corpo. Verdadeiro estilo de ferro, predador de ferro. Ele cruzou os braços e suas mãos se transformaram lentamente até que se assemelharam a muitas garras de feras antigas. Subir. Ele atravessou a sala com um passo, deixando dezenas de bonecos destruídos em seu caminho. Ele moveu a máscara levemente no rosto para permitir que o ar saísse e entrasse mais livremente. Quando se sentiu revigorado, ele se virou e ficou cara a cara com um exército de marionetes, prontos para esmagar seus ossos e transformá-los em pasta de carne. No entanto,
Nenhum pingo de medo era visível em seu comportamento assertivo. Marçal, que estava assistindo, sentiu medo. Ele agarrou os cabelos e quase os arrancou pela raiz. Primeiro Ishiro. Agora, esse cara. O arrependimento começou a se acumular. Ele era o chamado herói de Ryu, aquele que era o mantenedor da paz. Os criminosos tinham muito medo de sair de seus buracos. No entanto, isso mudou quando os membros do Underworld apareceram. Marçal era talvez o indivíduo mais forte que existia, mas o comandante da base do submundo de Ryu estava trabalhando para um monstro. O monstro que estava muito acima do seu nível. Se ele quisesse continuar vivo, teria que fazer concessões. De que adianta ser um herói se ele morre por causa disso? Ele se afastou do caminho do heroísmo e entrou no caminho da criminalidade. Pela primeira vez desde que escolheu seu novo caminho, ele se sentiu arrependido. Todas as boas ações que ele fez serão apagadas dos livros de história se notícias sobre seus feitos vierem à tona. Todos se lembrarão dele como o cara que trabalhou para o submundo. Talvez a próxima geração já não se lembre do seu nome. Ele sempre quis ser lembrado. Ele seria lembrado 10 gerações depois, mas tudo isso estava prestes a desaparecer. À sua frente, um grande botão vermelho estava coberto por uma cúpula de vidro. Engolia em seco. Marçal engoliu em seco, e sua mão tremeu. Se ele apertasse aquele botão, Ryu estaria em ruínas. Milhares morrerão. As crianças perderão seus pais. Os pais perderão seus filhos. Entretanto, tudo o que ele fez será apagado. Ninguém saberá o que aconteceu aqui. Seus olhos mostravam crueldade. A culpa é do homem mascarado, não minha. Rachadura. Ele destruiu a cúpula de vidro com um soco e apertou o botão vermelho com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Bip bip. A sala de fabricação inteira começou a emitir sinais vermelhos, deixando Ishiro profundamente chocado. No entanto, não era apenas a sala de fabricação que estava apitando. Era a delegacia inteira. O som das sirenes chegava ao longe, e do telhado das delegacias de polícia, luzes vermelhas e azuis piscantes coloriam o céu escuro. Os cidadãos acordaram de seu sono profundo e começaram a se perguntar o que era aquele som. Bebês que dormiam profundamente começaram a chorar. As crianças, que dormiam felizes, acordaram irritadas. Na residência Kurogami, Azura, que estava abraçada ao travesseiro de Shiro, de repente se encolheu e ficou de pé. Ela foi até a janela e olhou para o céu escuro, que não estava mais escuro. Flashes de cores vermelha e azul tornaram o céu escuro anterior colorido. Ela engoliu em seco. Marido. É melhor você não estar aí. Bom, a porta se abriu com um estrondo, e Helena pareceu apressada. Azura, você está bem? Estou, mãe, respondeu Azura, sem desviar o olhar das luzes. Helena sentiu, mas então percebeu que alguém estava faltando. Onde está Ishiro? Ela perguntou, mas tinha um péssimo pressentimento. Azura se virou e sorriu inocentemente. O que você quer dizer? N, não me diga. Helena viu o céu colorido. Por favor, não me diga que aquele encrenqueiro está fazendo algo de novo. Azura deu de ombros inocentemente e colocou mechas de cabelo atrás da orelha. Claro que não. Helena empalideceu e quase caiu de bunda no chão. Talvez devêssemos entrar em segurança, só por precaução. De volta à sala de fabricação. Ishiro estava no meio de bonecos destruídos, a maioria deles sem membros e partes do corpo. De repente, todas as linhas de montagem pararam, exceto uma. No topo da última linha de montagem em movimento, um boneco estava sendo criado. Um torso musculoso na cor vermelha estava conectado com pernas igualmente musculosas. Depois, 2 braços musculosos foram conectados ao tronco e, por último, uma cabeça sem rosto foi conectada no topo do tronco. O boneco atual parecia muito diferente dos bonecos comuns de cor branca. Este gritou a palavra Berserker. Marçal se escondeu debaixo da mesa e começou a rezar. Não foi minha culpa. Foi dele. Havia uma razão pela qual o governo não criou marionetes mais fortes que o líder marcial. Marionetes de nível capitão marcial mal podiam ser controladas. Marionetes de nível comandante marcial não podiam ser controladas. E os fantoches de nível general marcial eram monstros que destruíam tudo o que viam. O maior motivo para não conseguir controlá-los foi a falta de um programa bom o suficiente para controlá-los. Os generais marciais já são um reino antes de serem chamados de deuses do reino mortal. Se o governo pudesse criar tais fantoches, eles seriam imparáveis. Entretanto,
Marçal criou a abominação que foi proibida. Ele criou uma marionete de nível general marcial. E ele já demonstrou falta de habilidades de programação, e seus fantoches de nível general marcial feitos pelo governo e sua equipe especializada de programadores fossem incontroláveis. Que tal uma equipe completamente inexperiente em programação? Era uma receita para a destruição. Baque. Quando o monstro Puppet deu o primeiro passo, o chão tremeu. O que você fez? Ishiro arrancou sua máscara e gritou para Marçal. Marçal parou de rezar e arregalou os olhos em choque após reconhecer a voz. Ishiro. Ele se levantou com as pernas trêmulas e viu Ishiro furioso parado a alguns metros do monstro fantoche. E foi você. Marçal gritou com raiva. E isso é tudo culpa sua. Vê, você matou todo mundo. Eu? Ishiro riu com um olhar louco. O que você fez aqui não será esquecido. Os livros de história irão se lembrar de você como um lunático louco. Marçal cerrou os dentes e gritou de volta. Calha a boca. Todos vão se lembrar de mim como herói. Não, eu vou expor seus atos vis. Uma baforada de fumaça saiu da boca de Ishiro, verdadeiro estilo de ferro, lança de ferro. Ishiro saltou no ar e atravessou a janela com a mão em posição de lança. Marçal arregalou os olhos em choque e sentiu uma dor aguda na garganta. O dedo médio de Ishiro perfurou a carne da garganta. No entanto, antes que o resto da mão pudesse perfurar a garganta de Marçal, ele parou. Você não vai morrer aqui. Você vai viver o resto dos seus dias em uma cela apodrecida. Baque com um golpe incrivelmente rápido na têmpora, Marçal caiu no chão. Depois de cuidar de Marçal, ele sentiu uma presença pairando sobre ele. Ele se virou e viu o monstro fantoche sem rosto olhando diretamente para ele. Martial Arts System. Capítulo 417. Luz vermelha. Ishiro pulou do escritório e caiu em cima do boneco destruído. No topo da linha de montagem, o Monster Puppet continuava olhando para baixo e, embora não tivesse olhos, Ishiro sentia seu olhar roçando sua carne. Baque, o monstro Puppet saiu da linha de montagem e, quando seus pés musculosos tocaram o chão, a sala tremeu. Ishiro assumiu sua posição de luta, mas não obteve reação do monstro fantoche. Rachadura. Do nada, dois buracos começaram a se formar na cabeça do Monster Puppet. Os buracos ficavam onde deveriam estar os olhos, mas não pareciam nem remotamente semelhantes. Nos buracos, dois pontos vermelhos brilhantes brilhavam. A sala de fabricação já estava emitindo um sinal sonoro vermelho, mas depois que os dois olhos apareceram, ele ficou brilhante o suficiente para deixar cidadãos comuns cegos. Até Ishiro teve que cobrir o rosto. O monstro fantoche olhou para frente. Em sua visão, a única coisa que o fantoche conseguia ver era a luz vermelha e o contorno de um humano na cor preta. Assim que o humano ficou longe, o monstro fantoche deu um soco na frente dele. Um soco poderoso que destruiu paredes e linhas de montagem foi dado sem qualquer aviso. Bum! Metade da sala de fabricação ficou instantaneamente em ruínas. O escritório caiu em ruínas, com o corpo de Marçal desmaiado e desaparecido em lugar nenhum. Colidir. Ishiro cobriu os braços e pegou um pedaço do teto que estava prestes a cair sobre ele. Baque, ele jogou-o para o lado e viu o monstro marionete virando-se lentamente em sua direção. HMM. Ishiro abaixou sua postura e gesticulou para que o monstro fantoche atacasse. O monstro marionete não entendeu o que o humano queria dizer, mas seus pensamentos estavam nublados, com apenas a destruição como objetivo. O monstro marionete deu um passo à frente, o que causou um terremoto que abalou o centro de Ryu. Porra! Ishiro fez uma careta, e vendo como o monstro Puppet agia, ele teve que parar de tratá-lo como humano. Os humanos pelo menos teriam cuidado com o que estão fazendo, mas o monstro fantoche não se importa se o mundo inteiro cair em chamas. Subir. Ishiro cruzou a distância com um único salto e com o braço já esticado para frente. Verdadeiro estilo de ferro, destruição irônica. Prisioneiro de guerra. Seu soco acertou o peito musculoso do Monster Puppet. No entanto, a cena que ele esperava não aconteceu. Jarro. Sangue começou a escorrer dos nós dos dedos dele. O quê? Ishiro olhou para os próprios nós dos dedos sangrando com um olhar chocado. No peito do monstro fantoche, não havia nenhum amassado visível. O monstro fantoche olhou para o peito e, por algum motivo, ficou furioso. A luz vermelha que saía de seus olhos foi direto para Ishiro e sua figura muito menor. Bem, isso não é bom.
Ishiro recuou vários metros e olhou para as ruínas, onde o braço de Marçal mal podia ser notado. Não posso deixá-lo morrer aqui. Ele mordeu o lábio. Ele queria que Marçal sofresse por suas ações, e a maneira perfeita era expô-lo. No entanto, a aparição do Monster Puppet mudou as coisas. O monstro marionete levantou o braço e fechou o punho com força. O que ele está fazendo? Logo, Ishiro esperava que ele não perguntasse. Bum! O monstro Puppet pulou em direção ao teto e abriu um buraco enorme nele. Mas esse não foi o fim. O monstro Puppet continuou dando socos para sair. O teto desabou, espalhando pedaços de metal, sujeira e solo na sala de fabricação, quase enterrando Ishiro. Nada bom. Ishiro gritou. Na delegacia de polícia. Os policiais pararam de trabalhar e estavam se concentrando em desligar as sirenes, mas então, o chão abaixo deles tremeu. Todos olharam para eles e notaram o chão rachando. Do chão, surgiu um poço que afundava. Poucas policiais não conseguiram escapar a tempo e foram presas. Cuidado! O resto dos policiais gritaram, mas logo as duas policiais desapareceram e, do chão, uma mão apareceu. Bum! Os policiais pegaram suas armas e apontaram para a mão. A maioria deles empalideceu consideravelmente depois de ver o braço vermelho de aparência ameaçadora. Do chão, uma cabeça surgiu. A cabeça era grande na cor vermelha com uma cabeça calva. O rosto não tinha nariz, sobrancelhas, cílios ou boca. Mas havia dois buracos substituindo os olhos. Assim que a cabeça apareceu, os policiais ficaram com medo e começaram a atirar. Bang! As balas atingiram o Monster Puppet na cabeça, mas não houve danos visíveis. Continue atirando. O policial de mais alta patente gritou e também disparou sua própria arma. Alguém sabe onde está o comissário de polícia Marçal? Não, senhor. Porra. O policial de mais alta patente xingou em voz alta. Ele já sabia o nível de ameaça do Monster Puppet. Se as armas não funcionassem, essa pessoa seria comandante marcial ou até mesmo general marcial. Ele teve que assumir o controle da situação, mas ele e muitos outros sempre contaram com o comissário de polícia para cuidar das coisas. Crack, a luz vermelha dentro dos dois olhos começou a crepitar como se um raio estivesse prestes a ser lançado. O policial de mais alta patente arregalou os olhos em choque. Proteja-se. Todos ouviram e se abrigaram perto da mesa. Chufi. Dos dois olhos, um raio vermelho de laser saiu e cortou sem esforço as paredes da delegacia de polícia. Em apenas uma fração de segundo, a delegacia de polícia foi cortada ao meio. As fundações da delegacia de polícia foram separadas e, logo, o teto começou a desmoronar, e cerca de 2.000 quilogramas de itens pesados estavam prestes a cair onde os policiais estavam. Os policiais fecharam os olhos e sabiam que se aquilo caísse neles, seriam esmagados como formigas. Entretanto, o elevador se abriu naquele momento e um borrão preto apareceu. Verdadeiro estilo de ferro, chute de ferro. O borrão preto deu um chute na frente dele e enviou uma onda de choque poderosa o suficiente para explodir os destroços em pedacinhos. Os policiais arregalaram os olhos em espanto. A princípio, eles pensaram que seu comissário de polícia tinha aparecido, mas quando a identidade do borrão preto se tornou aparente, foi algo muito mais surpreendente. Kurogami Ishiro. Martial Arts System. Capítulo 418. Inofensivo. O monstro marionete saiu do chão e aparentemente olhou feio para Ishiro. Todos, evacuem e levem-no com vocês. Os policiais não perceberam antes, mas Ishiro estava carregando alguém em seu braço esquerdo. Ishiro jogou Marçal, que foi pego pelo policial de mais alta patente. Comissário de polícia. Eles gritaram de excitação a princípio, mas depois viram seu estado. O que aconteceu com ele? Evacue. Desta vez, Ishiro gritou e bloqueou o soco do monstro fantoche, que estava prestes a matar pelo menos uma dúzia de policiais. Os policiais finalmente entenderam que não tinham lugar na atual batalha de titãs. Eles saíram rapidamente da delegacia com Marçal desmaiado. Os braços de Ishiro tremiam enquanto ele tentava manter o monstro fantoche na baía. Ele pode atirar lasers? Com que porra eles o programaram? Ishiro estalou a língua e sabia que Monster Puppet não estava no nível de Martial King, mas sua força física era forte o suficiente para derrotar Martial Generals. Crapido. Nos olhos do monstro fantoche, o mesmo som crepitante de relâmpago apareceu.
Ishiro arregalou os olhos e rapidamente moveu a mão, verdadeiro estilo de ferro, fio de aço. A lateral da mão dele atingiu a bochecha do monstro fantoche e empurrou a cabeça o suficiente para que o laser não o atingisse. Bum! O laser, no entanto, destruiu o resto da delegacia de polícia. Ishiro usou o joelho do Monster Puppet e usou para se impulsionar para cima. Ele pousou nos ombros do monstro fantoche e deu uma joelhada em seu rosto. Verdadeiro estilo de ferro, chute de joelho de ferro. Outra forma de Iron Kick foi lançada, o Iron Knee Kick. Prisioneiro de guerra. A cabeça do Monster Puppet foi empurrada para trás, mas nenhum dano significativo foi visto. Ishiro se moveu na frente do Monster Puppet e bateu o pé em seu joelho na esperança de incapacitá-lo, mas o monstro fantoche olhou para ele e deu um soco direto, que derrubou Ishiro. Bom! O corpo de Ishiro voou como uma bala de canhão e só parou quando seu corpo colidiu com a parede. O monstro Puppet olhou para seu joelho, que estava ligeiramente amassado. Mas então, o amassado começou a se consertar lentamente até ficar novinho em folha. Colidir. Ishiro destruiu a parede e viu a cena do joelho do monstro Puppet sendo consertada. Porra! Ele cerrou os dentes e levou seu corpo ao limite enquanto cruzava uma dúzia de metros com um único passo. Prisioneiro de guerra. O soco de Ishiro acertou o queixo do monstro fantoche, no entanto, nada aconteceu. Eu preferiria lutar contra a besta mutante mortal. Mesmo que o monstro fantoche fosse o general marcial, se Ishiro não pode ferir seu oponente, seria idêntico se ele estivesse lutando contra o rei marcial. Do lado de fora da delegacia de polícia, os cidadãos dos prédios próximos se reuniram do lado de fora e notaram a cena de metade da delegacia de polícia sendo separada por algum tipo de lazer. Eles já estavam com medo, mas quando os policiais saíram correndo da delegacia com o rabo entre as pernas, eles sabiam que algo estava errado. Poucos cidadãos com excelente visão conseguiram ver os nocauteados. Marçal. O que é essa coisa? Eles gritaram horrorizados após notarem um monstro gigante em uma das janelas, atirando lasers e aparentemente lutando contra alguém que estava dando uma boa luta. O que devemos fazer? Em frente à delegacia, um dos policiais perguntou ao policial de mais alta patente. O oficial de mais alta patente olhou para o marechal desmaiado e disse: evacuem os cidadãos em um raio de 500 metros. Os policiais engoliram em seco e assentiram. O oficial de mais alta patente se virou para olhar a luta e engoliu em seco. Se ele não puder vencer, o que vai acontecer? Dentro da delegacia de polícia. Verdadeiro estilo de ferro, chute de futebol de ferro. Ishiro moveu a cabeça para o lado e conseguiu desviar de outro laser. Ele também fez um contra-ataque e, como se estivesse chutando uma bola de futebol, chutou o joelho do monstro fantoche. Bom! Baque o monstro fantoche caiu de joelhos, mas não havia nenhum pingo de dor visível. Droga! Ishiro, com raiva, deu um soco no rosto do monstro fantoche, mas sentiu apenas uma dor aguda no punho. Agora ele entendia por que os puppets eram um ativo arriscado de se ter. Eles não sentirão dor e nunca irão parar. Mais uma vez, foi demonstrado que o monstro fantoche se levantou e enviou outro raio laser, que mais uma vez errou o corpo de Ishiro. Verdadeiro estilo de ferro, guerra de ferro. Ele atingiu o monstro fantoche no peito com duas mãos semelhantes a lanças e conseguiu jogar seu corpo musculoso para trás. Bom! O monstro fantoche atravessou várias paredes e, quando o ataque parecia ter acabado, Ishiro apareceu do nada e desferiu um poderoso golpe no estômago musculoso. Bom! Bom! Prisioneiro de guerra. Implacavelmente, Ishiro continuou socando e socando. Ele não parou quando seus dedos começaram a sangrar ou quando os ossos estavam prestes a aparecer. Suas mãos se moviam cada vez mais rápido, com um olhar enlouquecido no rosto e as mãos cobertas de sangue. Gra. Pouco a pouco, o monstro marionete sentiu recuo. Centenas de socos atingiram o peito musculoso, mas isso estava longe de acabar. Os braços de Ishiro pareciam possuídos enquanto mudavam de direção, e a velocidade continuava aumentando. Rea! Ele recolheu-o rápido e olhou para o peito do monstro fantoche, que estava afundado com fios visíveis. No entanto, o Monster Puppet lentamente começou a se consertar. Verdadeiro estilo de ferro, destruição irônica. Bum! O corpo enorme do monstro fantoche atravessou dezenas de paredes e só parou quando uma parede mais resistente se tornou visível. Bom! Crapido!
Fios estavam saindo do peito do monstro fantoche, estalando como relâmpagos, e pareciam estar apenas um momento de explodir. Porém, naquele momento, os fios foram sugados para dentro do tronco, e todas as feridas se fecharam. Colidir. Ishiro surgiu da parede destruído e fez uma careta ao vê-lo. O Monster Puppet se levantou sem nenhum dano à vista. Rachadura. Porém, algo diferente aconteceu naquele momento. No rosto, apareceu um terceiro buraco. Dessa vez o buraco parecia um monte de bocas. O monstro fantoche abriu a boca lentamente como se as palavras estivessem prestes a sair. P. Martial Arts System. Capítulo 419. Batalha de técnicas de laser. O Monster Puppet balançou a cabeça. No entanto, ele parou quando seus olhos viram a janela e a multidão de cidadãos sendo evacuados. Com passos lentos e pesados, o monstro marionete chegou em frente à janela. A grande mão do monstro fantoche tocou o vidro frio da janela, mostrando o reflexo de olhos vermelhos de aparência ameaçadora. Do lado de fora do prédio, os cidadãos notaram o aparecimento repentino da luz vermelha e, quando viraram a cabeça, viram uma luz vermelha brilhando para eles. Eles empalideceram e o caos se instalou. Os policiais tentaram impedir que os cidadãos entrassem em pânico. No entanto, quando notaram os sinais vermelhos, eles seguiram seus exemplos e começaram a correr, empurrando os cidadãos para fora do caminho. Gritos de raiva e medo ecoaram em frente à delegacia de polícia, alcançando cantos distantes de Ryu. M. O rosto do monstro fantoche se transformou em raiva. M. Seus olhos vermelhos brilhavam com maior intensidade e, quando o laser vermelho estava prestes a sair dos olhos, de repente, um chute de um jovem de cabelos pretos atingiu sua cintura. O Monster Puppet disparou o laser. No entanto, ele errou a janela e atravessou, voando direto para o céu noturno. Bom! Seu corpo musculoso colidiu contra a parede de tijolos, deixando uma pegada na cintura, que rapidamente desapareceu. Os olhos vermelhos se voltaram para Ishiro, e outro raio laser começou a zigue-zaguear para frente. Crack ao subir, Ishiro colocou a lateral da palma da mão para frente e calmamente tocou o laser de aparência mortal, verdadeiro estilo de ferro, fio de aço. Subir o laser foi desviado por alguns centímetros, mas foi o suficiente para não atingir o corpo de Ishiro. Depois que o laser terminou de causar estragos e a luz vermelha desapareceu, Ishiro avançou e acertou seu chute na têmpora do monstro fantoche. O monstro fantoche cambaleou para o lado, mas, do nada, seu grande braço foi balançado para o lado. Verdadeiro estilo de ferro, predador de ferro. Ele atingiu o braço musculoso que se aproximava com duas mãos semelhantes a garras, que foi parado com relativa facilidade. Os olhos do monstro fantoche brilharam, e outro laser estava prestes a ser disparado. No entanto, naquele momento, Ishiro apertou as duas mãos em um punho cerrado. Verdadeiro estilo de ferro, esmagamento do predador de ferro. O braço musculoso começou a rachar e a pele estava prestes a se romper. Antes que pudesse ser quebrado de fato, o laser deixou seus olhos e voou direto para o rosto de Ishiro. Ishiro rapidamente moveu o braço musculoso no caminho e sentiu o laser quente causando estragos no outro lado do braço. Depois que o laser desapareceu, o monstro marionete viu o braço musculoso que lhe pertencia ser quebrado ao meio. A outra metade do braço estava pendurada, com os fios cortados. No entanto, os fios começaram a se conectar naquele momento, e a carne estava prestes a se reparar. Verdadeiro estilo de ferro, golpe da lança de ferro. Ele cortou o clarão com a mão e separou o braço. A outra metade do braço pousou no chão, enquanto a outra metade ficou pendurada com a ajuda de fios. A metade separada do braço começou a se contorcer, tentando se aproximar do monstro fantoche, mas Ishiro não deixou que ele fizesse nada e deu outro chute de futebol, que fez o braço voar para longe, no céu noturno. O Monster Puppet não se moveu e continuou olhando para seu braço separado. Havia um sentimento dentro dele dizendo para ele ficar bravo. No entanto, ele não entendeu. N. G. Bate. O braço de Ishiro fez um amplo arco, e o punho sólido atingiu o monstro fantoche no queixo. O maxilar se esticou em um ângulo estranho, fazendo parecer que estava deslocado. Mas, no momento seguinte, essa opinião mudou depois que a mandíbula se recuperou. Ishiro parou de atacar e sentiu vibrações vindo de seu bolso.
Depois de ver o monstro fantoche sem fazer nada, ele pegou o telefone do bolso de trás e o colocou no ouvido depois de atender a chamada. Sim, ele disse com a respiração exausta. Ishiro, onde você está? Ele ouviu a voz ansiosa de sua mãe. Aparentemente, algo está acontecendo na delegacia de polícia, e eles estão evacuando completamente o centro da cidade. Sim, eu ouvi sobre isso. Ishiro respondeu enquanto mantinha um olhar atento no monstro Puppet. Diga ao pai para ligar o carro, só para o caso de eles começarem a evacuar o bairro. Certo, mas onde você está? Em caminhada noturna, volto logo. Adeus. Sem esperar pelas palavras seguintes, ele desligou a ligação e colocou o telefone de volta no bolso de trás. R. Y. O monstro fantoche olhou feio para Ishiro e avançou. R. Subir. Ishiro se abaixou e sentiu o punho roçando em seu lindo cabelo preto. Ele deu um uppercut com o punho esquerdo cerrado e acertou em cheio no queixo do monstro fantoche. Prisioneiro de guerra. A cabeça do monstro fantoche foi empurrada para trás enquanto o relâmpago estalava ao redor do local onde o punho atingiu. Verdadeiro estilo de ferro, chute de ferro. Outro chute acertou o torso musculoso, e ele teve força suficiente para que o monstro fantoche colidisse contra a parede de tijolos mais uma vez. G. O monstro marionete bateu na parede atrás dele e avançou com o punho descendo lentamente em direção à figura de Ishiro. Verdadeiro estilo de ferro, fio de aço. Com o tempo perfeito, o soco foi redirecionado. No entanto, o Monster Puppet cutucou para frente com seu dedo indicador. Verdadeiro estilo de ferro, cume de ferro e fio de aço. Ele golpeou o cotovelo para baixo e usou para desviar o dedo indicador, que sozinho era maior que o punho de Ishiro. O monstro marionete bateu a cabeça para frente, com a intenção de dar uma cabeçada em Ishiro e fazê-lo cair no esquecimento. No entanto, veias grossas surgiram na testa de Ishiro enquanto ele fazia algo parecido. Verdadeiro estilo de ferro, cabeçada de ferro. Bate. Duas cabeças colidiram, quebrando janelas próximas e fazendo com que as peças do piso voassem pelo espaço fechado. A cabeça do Monster Puppet ficou levemente amassada, enquanto o nariz de Ishiro começou a sangrar, mas nenhum vencedor aparente foi encontrado no confronto. G. O monstro Puppet fez outro grande golpe com o braço, que foi bloqueado pelo antebraço de Ishiro. Verdadeiro estilo de ferro, chute de futebol de ferro. Sua perna se moveu como um raio e atingiu o monstro Puppet na virilha. Bom! O monstro marionete nem se encolheu e deu outra cabeçada para frente. Martial Arts System. Capítulo 420. O homem mais louco do mundo na residência Kurogami. Uma garotinha sonolenta desceu as escadas enquanto esfregava seus olhos sonolentos. Com um olho aberto, Ayako perguntou com um tom sonolento: o que está acontecendo? Sua mãe, Azumi, estava sentada na cozinha com Alena. Ela respondeu: nada, querida. Ayako assentiu sonolenta e foi até a sala de estar, onde Azura estava. Ela caiu no sofá com sua cabecinha no colo de Azura. Azura esfregou sua cabecinha enquanto olhava para a tela da TV. Você deixaria Ishiro se pudesse se casar comigo? Ayako murmurou, com os olhos mal abertos. Azura olhou para ela com surpresa e soltou uma risadinha doce. Pergunte ao Ishiro se ele está disposto a me deixar. Ayako assentiu lentamente. Eu vou. Sua voz ficou mais baixa e sua respiração ficou estável, sinalizando que ela havia adormecido. Na cozinha, Alena olhou para fora da janela e disse: eu me pergunto o que está acontecendo. Azumi tomou um gole do café quente, tentando se manter acordada. Porém, naquele momento, o chão tremeu. Bum! Um som alto e estrondoso irrompeu em algum lugar em Eiryu, fazendo os prédios tremerem e o chão tremer. O café na xícara derramou e manchou a mesa. Terremoto. Eiji, com cara de ansioso, veio do andar de cima e viu bombas prestes a cair. Ayako acordou assustada e viu o ambiente ao seu redor tremendo. Entretanto, depois de alguns segundos, o tremor parou. Alena e Azumi estavam agachadas ao lado da mesa, com suor frio escorrendo. O que aconteceu? Ayako perguntou enquanto estava presa no abraço de Azura, que parecia séria. Alena se levantou e olhou para fora da janela. Seus olhos azuis brilhantes logo se arregalaram de surpresa após ver raios de laser voando para o céu. Foi como se um show de laser tivesse surgido do nada, só que esses lasers eram reais. Na tela da TV, uma notificação sobre notícias de última hora apareceu.
Eles ouviram a conhecida música tema do noticiário, o que atraiu sua atenção. Azur e Ayako viraram a cabeça para a TV e logo apareceu um homem de meia idade, que era o âncora da estação de notícias de Ryu. O âncora do noticiário estava sentado em um helicóptero com um céu vermelho brilhante ao redor dele. Cidadãos de Ryu. Estou falando com vocês do céu acima da delegacia de polícia, de onde a comoção repentina estava vindo. A câmera se virou para olhar o teto destruído da delegacia de polícia que estava desmoronando. Todos dentro da residência Kurogami pareceram surpresos ao ver a destruição. Logo, o âncora de notícias continuou: não temos confirmação sobre quem é o culpado por esses eventos aterrorizantes. No entanto, todos os cidadãos próximos à delegacia de polícia foram evacuados. Fiquem ligados, seremos os primeiros a dizer se o resto da cidade também precisa ser evacuado. A voz desapareceu, mas o noticiário continuou transmitindo a delegacia. De vez em quando, uma luz vermelha brilhante aparecia nas janelas e coloria o ambiente ao redor com a cor de sangue. Arredores de Ryu. Bom. Uma figura voou pelo ar e colidiu contra várias árvores antes de parar depois que suas costas bateram em uma árvore. Pá! Ele tossiu sangue e se levantou trêmulo. Subir seu rosto fez uma careta depois de ouvir alguém se aproximando dele com uma velocidade mortal. Uma linda mulher de meia idade, com cabelos ruivos esvoaçantes e pernas longas com belas curvas, desceu lentamente do ar. Assim que seus calcanhares tocaram o chão, ela pressionou as mãos na cintura. Então, pedaço de merda. Alguma última palavra? Ah! O homem ferido apenas riu ironicamente. Quão previsível. HMM. A bela mulher franziu a testa e bateu o calcanhar no ombro do homem, quebrando algo no processo. Rachadura. O homem fez uma careta de dor. Ah! Pare de rir. Eu vou te matar. Ela disse friamente e torceu o salto pontudo dentro da carne. Ah! Underworld. O homem cuspiu o sangue excessivo de sua boca. Claro, vocês teriam como alvo os Secret Geniuses. É tão dolorosamente óbvio. Sério. Ela afastou os fios de cabelo para o lado. Bem, tenho que admitir que vocês fazem um péssimo trabalho protegendo-os. Ah! O homem sorriu mais uma vez com os dentes ensanguentados à mostra, os sem ranque. Mas como retardados, cucucucu. Rachadura. A bela mulher pisou forte e deslocou o ombro do homem, fazendo com que os ossos saltassem no processo. O homem gritou em agonia. Não seja assim, senhorita retardada. Prisioneiro de guerra. Seu punho delicado pousou na bochecha do homem, e ela viu seus dentes quebrarem. Pá! Ele cuspiu os dentes, que pousaram no lindo vestido dela, que estava sem manchas há apenas um momento. No entanto, ela não pareceu se importar e simplesmente limpou o sangue do rosto. Diga-me a identidade do gênio secreto. Ela deu muita importância a cada palavra. Todos morrerão aqui. Você diz isso como se eu me importasse com eles. O homem olhou para a cidade ao longe. Todos eles podem morrer, por que diabos eu me importaria? Mas você se importa com o pirralho? Ela se aproximou e sussurrou com frieza. O que você acha que aconteceria com ele se tudo fosse destruído? Ou ela? O homem sorriu. Você não sabe o sexo. A mulher estreitou os olhos. Tudo bem. Vamos ter outra discussão depois que essa parte do mundo for eliminada da existência. Ela se levantou, e suas pernas deixaram o chão com todo o seu corpo flutuando. O homem ficou quieto com um sorriso calmo. Quando chegou à altura de 3 quilômetros, ela notou o ponto da cidade ao longe. Ela levantou a mão e fechou o punho. Na palma do punho, faíscas de cores amarela, laranja e avermelhada eram um tanto visíveis. Faísca. 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 Uma faísca maior começou a se formar em sua mão, que logo ficou grande o suficiente para ser chamada de bola. Na floresta. O homem olhou para o céu com um sorriso. Ei! Bem! Quando ele olhou para a cidade, sua visão captou algo que o fez repensar sua decisão. Seu olhar passou por centenas de prédios até pousar no jovem de cabelos pretos lutando com uma figura musculosa. Ele sorriu e olhou para o ar à sua frente. O quê? Eu nunca planejei deixá-la destruir a cidade. O quê? Claro que não. Não sou cruel o suficiente para suportar todas as mortes em meus ombros. Na frente dele não havia ninguém. Na mente dele, ninguém estava falando. O homem estava falando sozinho, o que o fazia parecer louco. Porque ele era
Um dos homens mais loucos do mundo se reuniu nos arredores de Ryu. O homem fazia parte dos Ranclezones e dos Martial Artists. Um homem que não estava do lado de ninguém, mas também dos dois lados. Um homem que foi considerado perigoso demais para ser abandonado por qualquer um dos lados. Se os Senranku expulsarem de suas fileiras, ele será um grande pé no saco. Se os marciais o expulsarem, eles estremecerão só de pensar nisso. Um homem cujo nome em si era tabu. Santo sem patente. Santo marcial. Santo da loucura, Finfulose, o homem mais louco do mundo. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.